E num jogo em que aparentemente voltou a garra do Grêmio, o Grêmio conseguiu empatar com o Vasco 0 a 0 fora de casa, lá em São Januário, com casa lotada. Mas parece que tem gente que tá em Nárnia, parece que tem gente que não entendeu, tá vivendo num mundo paralelo. Vamos analisar esse jogo, vamos comentar um pouco sobre isso. Fica comigo aqui, ó, Entre Linhas Gremistas. Segue o canal, apoie o Entre Linhas pra gente poder sempre trazendo conteúdo pra vocês, pra gente poder refletir mais do que trazer informação. Saudações tricolores, Luca na área aqui para Entre Linhas. Gurizada, tem gente que parece que não entendeu o que é Série B. Né? O Grêmio empatou com o Vasco em São Januário e a gente precisa entender um pouco o contexto desse jogo. Todo mundo falando que o Grêmio ia perder, que o Grêmio ia tomar um sacode, que o Grêmio ia demitir o técnico mesmo que eventualmente ganhasse, porque o desempenho é muito ruim, que jogadores presta, ninguém presta, que o fulano não pode jogar, o Beltrano não pode jogar. Ninguém pode jogar. Ninguém pode jogar porque todo mundo que entra não dá resultado e cada um tem uma solução mágica pro problema do Grêmio. Mas olha lá, dentro desse contexto, o Grêmio foi enfrentar o Vasco. E a gente precisa falar do Vasco. O Vasco, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vivendo a sua melhor fase na competição. O Vasco, que é o Vasco, é time grande. São Januário, estádio, Caldeirão, casa lotada e a torcida do Vasco deu um show. Como tem dado, empurrou o tempo inteiro. O Vasco foi uma barulheira o jogo, um Vasco aguerrido, um Vasco esforçado. Não foi um Vasco que achou que ia ganhar do Grêmio natural, foi um Vasco que brigou o jogo inteiro. Bom, com esse Vasco, nessas condições, o Grêmio ainda desfalcado, pressionado, o Grêmio conseguiu um empate contra esse Vasco. Gente, por favor, eu entendo que esse resultado é um bom resultado. Todo mundo achou que o Grêmio ia perder. Olha só, o Grêmio entrou, mudou a escalação porque teve desfalques, entrou no 3-4-3, vocês vão ver aqui o campinho. A ideia do Roger é ter ali, como tinha o Campaz, botou o Benítez para ser um atacante armador, para dar posse de bola. Isso não deu certo porque o Campaz morreu tecnicamente, em que pese a gente possa até pensar que ele poderia dar esse retorno, a gente sempre teve essa esperança no Campaz. Do Benítez já alguns têm, outros não, eu particularmente não tenho, né? Como ia entrar o Benítez, já não marca tanto, não tem tanta pressão física, jogou naturalmente, jogou o Thiago Santos para dar aquela compensada. Eu não faria isso, acho que criticável o Roger em relação a ter feito essas escolhas. Eu tentaria jogar com o Gabriel Silva para tentar um pouco mais de posse de bola que um Janderson da vida e jogaria com o Lucas Silva. Mas eu não vou chegar aqui também e vou dizer que foi a escolha mais surreal e estapafúrdia da vida. Eu entendo, eu faria diferente, ok? Mas aconteceu. E esse Grêmio, tá? Esse Grêmio trocou com o Vasco, tá aí os números da partida, posse de bola parecida, o Vasco teve alguns chutes, porque teve muito chute de longe, do meio de campo do Vasco, que passou a quilômetros do gol do Breno, né? Mas defesas de goleiro, cada um teve 3, o Grêmio teve as suas chegadas. O Vasco no final pressionou o Grêmio? Pressionou? Sim, normal, tava dentro de casa. Tava em São Januário lotado, ia pressionar o Grêmio, assim como o Grêmio ia pressionar o Vasco se estivesse na arena. Isso é normal, isso é do jogo. Gente, agora o que eu quero dizer pra vocês é que, apesar disso, apesar do Grêmio ter feito um jogo trocado contra o Vasco, apesar do Grêmio ter melhorado animicamente, porque jogou com mais raça, com mais vontade, com mais determinação, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Tem gente que parece que não entendeu o Série B. Não entendeu que vai ser difícil. Acha que o Grêmio vai chegar nessas condições e vai ganhar ao natural do Vasco em São Januário? Não, porque o Grêmio não produziu ofensivamente as duas melhores defesas do campeonato jogando. Não ia ter muita produção ofensiva. O Grêmio ainda teve as suas chegadas com o Biel, com o Janderson, até com o próprio Thiago Santos. Teve momentos em que conseguiu dominar um pouco mais a bola e sair jogando. Em nenhum momento do jogo o Vasco amassou o Grêmio, acachapou o Grêmio e o Grêmio não conseguiu sair jogando. O jogo foi trocado o tempo inteiro, dos dois times conseguindo chegar na sua intermediária. O Grêmio com alguma dificuldade com a movimentação do Nenê, que jogou muita bola ontem, se movimentou com muita inteligência, conseguiu achar uns espaços entre a zaga do Grêmio e os volantes, saindo da zona de ataque, achando aquele meio espaço que eles chamam, né, e causando alguma dificuldade, mas foi um jogo trocado, de resto o Vasco controlado pela boa atuação dos nossos zagueiros, tá? E a gente tem que louvar aqui, né, isso é muito importante, isso é um ponto muito elogiável, que a volta do Kahneman, até mesmo o Edilson e até o Thiago Santos deram um pouco mais de aguerrimento para esse time. Eu sentia falta disso, eu sentia falta de um Grêmio que quando tá acuado moralmente, porque os jogadores estão realmente, né, eles
precisam criar um fato novo dentro do campo, não fora do campo com um discursinho de dirigente, mas dentro de campo. Dentro de campo tem que dar um bico pro lado, que nem o Edilson fez, criar um bolo, não deixar assim, se os caras começarem a pressionar em cima e fazer tumulto, que aí a vibe psicológica do jogo deixa de ser a tua pressão, o que tu precisa fazer porque o Grêmio tá mal, etc e tal, e vira a vibe de responder aquela ofensa ali, aquela situação, aquela briga, e o Grêmio fez isso ontem, e tu vê que os jogadores conseguiram desenvolver um pouquinho melhor. O jogo do Grêmio já foi muito melhor. O Roger fez algumas substituições, muitas delas por lesão, por cansaço, por jogadores que pediram para sair. Tá? Para mim, todas elas razoavelmente entendíveis. Eu quero saber um pouco mais da situação do Nicolas, que me pareceu a única substituição que não sei se foi por cansaço ou não, porque não entendi a entrada do Diogo Barbosa. Mas de resto, acho que foi tudo normal. Né? Num jogo que o Grêmio conquistou um ponto. Gente, eu quero fazer um apelo para quem é gremista. Um apelo para quem é gremista. Ontem o Grêmio conquistou um ponto. Jogou contra o vice-líder fora de casa. Um time grande, com estádio lotado, torcida empurrando. Vocês acham o quê? Me desculpem, eu quero que vocês parem e façam uma reflexão. Que dizer que a Série B vai ser difícil, que o grupo do Grêmio é limitado, é fazer o quê? É achar que o Grêmio, a Série B vai ser difícil, o grupo do Grêmio é limitado, mas nós vamos chegar em São Januário lotado, com o Vasco na sua melhor fase, e nós vamos ganhar de 2-0 ao natural. Gente, é claro que a campanha do Grêmio, a montagem de grupo do Grêmio, tudo que aconteceu no Grêmio até aqui é altamente criticável, e esse canal critica, eu critico muito, às vezes mais do que muita gente, tá? Mas o jogo de ontem não é criticável. Se a gente começar a criticar o que aconteceu ontem, a gente não vai saber muito bem o que elogiar. Ah, alguém falou pra mim, mas o Grêmio tinha que ter uma produção ofensiva melhor. Cara, o Grêmio tava jogando fora de casa contra a melhor defesa do campeonato. E teve chute do Biel, teve chegada do Thiago Santos, teve vários momentos que rondou a área ali, poderia ter criado, e sim, faltou um pouco mais de qualidade, porque falta qualidade média no grupo de jogadores do Grêmio. Falta, é o que tem, a gente tem que esperar a vinda do Guilherme, a volta do Ferreira, isso vai ser muito importante, o Kahneman já tá melhor fisicamente do que estava ontem, a gente não ter os desfalques que alguns efetivamente podem vir a fazer falta, e aí o Grêmio vai conseguir melhorar. E quando sair a pressão e os jogadores estiverem com mais naturalidade, jogando com mais naturalidade, o Grêmio também vai melhorar. E vai melhorar ofensivamente. Agora, não vai melhorar ofensivamente se mesmo quando o Grêmio conquista um resultado em situações tão adversas contra um clube grande como o Vasco da Gama, se mesmo assim a gente continuar criticando e dizendo que tá tudo errado e que o jogo foi horroroso e que nada presta e a pressão não diminuir nem quando os jogadores jogam com raça, bom, aí vai ser difícil, porque aí não vai melhorar, né? Porque aí já é a crítica pela crítica. E talvez a gente tenha que fazer uma autoanálise bem profunda do que a gente anda falando e fazendo. E será que mesmo que a gente está ajudando o Grêmio? Fica a reflexão. Eu não sou coach de gremismo de ninguém, mas eu tenho a minha maneira de me expressar, me importar com o clube. E eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho mais no que a gente está fazendo. E eu tenho falado em muitos locais, muitos espaços, a torcida do Grêmio tem que comprar o barulho do time e empurrar esse calhambeque velho de pulhão freado, que é o grupo de jogadores do Grêmio, Série B acima para chegar na Série A. Se o time joga com raça e nós vamos e conquista um resultado, como foi o de ontem contra o Vasco, na situação que foi, e nós vamos continuar pressionando, cara, aí não tem, né? Aí é a mudança pela mudança, aí eu tô fora, cada um faz como quiser, mas eu não gosto disso aí. O jogo de ontem foi um jogo bem legal, o Grêmio jogou parelho com o Vasco, trocou domínio de campo com o Vasco, teve suas chances para marcar, o Vasco também teve as suas chances. Tudo o que aconteceu no jogo foi normal. Eu posso criticar a escalação, que eu achei que eu faria diferente e tudo mais, mas eu não vou criticar a atitude dos jogadores, eu não vou olhar para esse jogo e dizer que foi tudo horrível, porque não foi. Não foi tudo horrível, e agora eu acho que a gente tem que pegar e alentar um pouco. Queríamos que jogassem com raça, ótimo, jogaram. Honraram o manto ontem. Quer dizer que ganharam? Não, o time é ruim. Precisa de algumas soluções? Precisa. Benítez não é o cara, não tem que jogar. Temos que achar uma solução melhor. E o Diego Souza não toca na bola. Muitos jogos talvez a gente tenha que questionar o Diego Souza, apesar dos números dele. Talvez a gente tenha que jogar com o Elkson.
ou alguma outra situação. Talvez não seja o Thiago Santos. Quem sabe um Gabriel, eu faria Gabriel no lugar do Benítez, Lucas Silva no lugar do Thiago Santos. Quem sabe assim não melhora. Elkson no lugar do Diego Souza. Quem sabe assim não melhora. Temos que ver a situação de Edilson, temos que ver algumas situações, mas voltou a ter garra. Ontem teve, pelo menos, tá? Voltou a honrar o manto. Fez um jogo parelho contra um time grande fora de casa que estava numa fase muito boa na competição. Gente, é de comemorar, é de elogiar, não apaga o passado, porém ontem, pontualmente ontem, foi legal. E a gente não pode entrar em Nárnia de achar que a gente vai ganhar ao natural do Vasco nessas condições. Né? O time do Grêmio não é para isso. O time do Grêmio não vai ganhar ao natural de ninguém. Se você fala que o time do Grêmio é ruim e acha que o time do Grêmio vai ganhar ao natural, cara, não, algo de errado não está certo. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Vai ser assim, vai ser brigado, vai ser até o final. Vamos empurrar esse calhambeque velho de pneu furado, lombo acima, porque é a torcida do Grêmio que vai fazer esse time subir. E não vai ser criticando quando os caras jogam com raça, criticando quando conseguem um empate nas circunstâncias que foi. Vai ser apoiando, vai ser fazendo um alentaço em treino, vai ser empurrando na arena, lotando a arena, tá? Bom, é assim que eu penso, é assim que eu acho. Deixa aí no seu comentário o que você acha. A gente respeita aqui o gremismo de todo mundo. Quer achar que foi ruim, pode achar que foi ruim. Ninguém é mais gremista do que ninguém. Mas olha, gente, eu convido todo mundo a fazer uma reflexão. Falou? Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.